A paz, igreja! Estamos aqui para contar um pouco da nossa história na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Indaiatuba. Cheguei aqui nessa igreja com 8 anos de idade. Minha família era uma família muito problemática espiritualmente. Na época, quando eu cheguei aqui, era o pastor Custódio Máximo. Os cultos eram de sexta-feira, culto de cura e de libertação. Nós começamos a participar dos cultos. Minha família começou a ser restaurada e transformada pelo poder de Deus. Na época aqui chamava Capela da Bênção. Era uma igreja muito abençoada. Deus operava milagres. Pessoas eram curadas, libertadas através do poder de Deus. Com 12 anos de idade, eu me batizei. E a partir do momento que eu me batizei, eu comecei a participar do Ministério do Louvor da igreja. Então, desde lá para cá, Deus tem realizado na minha vida, nas nossas vidas, muitas bênçãos, muitas curas, muitos milagres na nossa vida. A minha história é diferente da do Chico. Eu vim para a igreja, eu era bebezinha. E vocês nem sabem o que eu achei em casa esse dia fazendo faxina no guarda-roupa. Meu certificado de apresentação, quando minha mãe me apresentou aqui nessa igreja, eu era bebezinho, não tinha nem 1 ano ainda. E eu louvo a Deus, né? Pela minha mãe ter conhecido este lugar, ter vindo, ela aceitou Jesus neste lugar, foi liberta neste lugar também, né? Eu louvo a Deus. E a gente cresceu aqui, na casa de Deus. Eu louvo a Deus por isso, por esse privilégio que Ele me deu. E assim nós fomos crescendo. A minha mãe era diaconisa, minha avó também aqui nesse lugar. E minha mãe zelava da igreja do Senhor, limpava, e a gente vinha quando era criancinha, e a gente brincava, porque a gente era uma festa, né? O chão era vermelhão, daí a gente sentava num pano, um puxava o outro e deixava a igreja um brilho na brincadeira. Mas eu louvo a Deus por isso, que foi momentos muito precioso, né? E assim a gente foi crescendo. Quando eu tinha 13 anos, eu me batizei. Foi dia 27 de dezembro de 86. Eu tinha 13 anos de idade, 38 anos que eu fui batizada. Fui privilegiada por Deus, por estar aqui, por Ele ter me chamado e eu poder crescer aqui na casa dEle, né? Aprendendo sobre Ele, participando dos grupos missionários, até que um dia eu conheci o amor da minha vida aqui na igreja, né? E nós nos casamos em 1995. Em março nós vamos fazer 30 anos de casado. Graças a Deus, nós somos abençoados. Lutas vencemos porque estamos unidos em Cristo, aprendendo dessa palavra, sendo abençoada, participando de campanhas, sempre estando aqui na casa de Deus, buscando mais de Deus, o que Deus queria de nós, né? Podendo fazer essa obra que é de Deus, né? Nós louvamos a Deus por isso. Então, depois do casamento, né? Antes do casamento teve uma bênção, conta. É verdade. Vale ressaltar aqui, né, que eu morava no sítio, né? E o meu sonho era vir para a cidade. Vim para a cidade terminar os meus estudos, né? E para a glória de Deus eu consegui vir para a cidade, terminei os meus estudos e eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa ao qual eu estou trabalhando até hoje. Inclusive esse ano vai estar fazendo 30 anos que eu trabalho nessa empresa e eu tinha um sonho, né, de trabalhar num determinado cargo nessa empresa. E para a glória de Deus eu conquistei, eu consegui, né, através dos estudos, através da minha dedicação. E através também de muitos ensinos que a gente tem aqui na igreja, né? Através dos ensinos sobre prosperidade, as campanhas que a gente participa, a gente tem muitos ensinamentos relacionados à parte financeira. Então, o Senhor tem aberto essa porta para mim. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: quando eu cheguei nessa empresa, na primeira vez que eu cheguei lá, eu fui recusado. O encarregado na época perguntou qual que era a minha religião. E eu disse que eu era cristão, que eu era servo de Deus. E eu tenho certeza que eu fui recusado por causa disso. Mas depois Deus usou uma pessoa para falar comigo. Inclusive ela é minha madrinha de casamento. Deus disse assim através dela: olha, eu vou abrir portas para você onde não tem. E para a glória de Deus, não deu 15 dias. Eu fui chamado de volta nessa mesma empresa.
E quando eu cheguei lá, que eu pisei o pé lá, o gerente olhou para mim e disse assim: Francisco, agora é para ficar. Agora é para ficar. E eu senti que ali eu ia ficar muitos anos. Estou lá até hoje. Pretendo me aposentar lá até hoje. E o Senhor tem me dado esta bênção. Fico muito feliz, muito grato a Deus, porque foi uma conquista isso para mim. E isso foi um mês antes da gente casar. Foi uma bênção porque faltava um mês pra gente casar e a empresa ainda cedeu, tinha salão de festa e a festa foi feita lá, foi uma bênção. E eu louvo a Deus, né? E aí juntos seguimos, né? Abençoados por Deus. E depois de 7 anos recebemos uma outra bênção que é muito grande na nossa vida, que é o Breno, nosso filho que Deus nos deu, que foi um susto, né? Uma alegria e um susto ao mesmo tempo, que eu tive uma gravidez abençoada. Daí, quando ele nasceu, daí a médica falou, né? Mãe, tem só um probleminha que depois a senhora precisa fazer exame, leva fazer exame, um monte de coisa. Só que o médico já tinha passado para o Chico que eles só falam tudo de pior, o que pode acontecer de pior. O médico disse assim que ele poderia não andar, poderia não falar, né? E a gente perdeu o chão, né, quando recebeu essa notícia. Mas eu coloquei diante de Deus e disse assim: Deus, eu não quero que o meu filho sofra, não quero também que a nossa família seja uma família que passe por esse tipo de situação, né? E para a glória de Deus, o Breno é um menino abençoado, né? Ele até surpreendeu, né? Deixou as fraldas muito cedo, o chupeta muito cedo, começou a caminhar rápido, começou já a falar. A fala dele desenvolveu muito bem, porque o médico falou que poderia nem falar, né? Mas graças a Deus, Deus deu essa vitória pra gente, né? E ele é um menino abençoado. Hoje já está com 22 anos, trabalha numa empresa multinacional, ele é muito amado lá dentro daquela empresa, né? Então isso aí foi uma bênção muito grande que Deus deu pra gente, né? Da nossa família. Essa igreja representa para mim família, porque eu cresci aqui, essa é minha casa, né? Onde Deus me chamou, então eu amo esse lugar. Então para mim é minha família. Para mim representa comunhão, lugar de bênção. 60 anos. Primeira IEQ de Indaiatuba, nós fazemos parte dessa história.